Nesse vídeo, iremos conversar sobre a elaboração de gráficos para melhor exposição dos resultados do seu projeto. Primeiramente, o processo de tomada de decisão depende da evolução dos dados. A partir dos dados coletados em campo, é preciso agregá-los de forma a gerar uma informação precisa. Por exemplo, com a quantidade de entregas que você realizou dentro do prazo no projeto, você pode agregar em um percentual da quantidade de entregas que foram feitas dentro do prazo. Só que não para por aí. Para que esses dados transformados em informação sejam úteis, você precisa tomar uma decisão sobre isso. E é nesse momento que a informação é transformada em conhecimento. A partir do momento que você identifica o percentual de entregas do seu projeto que foram realizadas dentro do prazo, você consegue transformar esse conhecimento em uma tomada de decisão. Devo tomar alguma ação para que mais entregas sejam realizadas dentro do prazo do meu projeto? Ou o meu projeto possui um elevado percentual de entregas dentro do prazo e por causa disso não há nada a ser feito? Isso é conhecimento, porque você entende o seu projeto e através dos dados coletados. Mas onde os gráficos entram nessa história? Os gráficos, assim como as tabelas, são formas de agregar os dados coletados e fazer uma melhor leitura das informações, gerando assim conhecimento preciso. Dependendo do tipo de dado a ser analisado, ele pode ser apresentado no relatório em forma de texto, ou em forma de tabela, ou através de imagens gráficas variáveis. Só que o modelo de exposição que você irá utilizar deve estar adequado ao seu tipo de dado. Então, vamos pensar. Qual o seu dado? Ele é quantitativo ou qualitativo? O volume de dados a ser apresentado é muito grande ou é muito pequeno? Os outros projetos que compõem o seu programa expõem esses dados da mesma forma? Tudo isso deve ser pensado na hora de transformar dados em conhecimentos e elaborar os seus relatórios de projeto. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo. Os dados quantitativos são aqueles que assumem valores numéricos, podendo eles serem valores com ou sem casas decimais. Por exemplo, a quantidade de pessoas que foram treinadas. Já os dados qualitativos apresentam uma característica de qualidade ou atributo associado ao item analisado. Como, por exemplo, se o item é bom, razoável ou ruim. Para cada um desses dois tipos de dados, existe um gráfico mais adequado. Os dados quantitativos se relacionam bem com gráficos como o de linha, que pode representar o desempenho do indicador ao longo do tempo. Através de um histograma de frequência, você vai poder mostrar as faixas mais frequentes de um certo dado. Também através do gráfico de dispersão, que relaciona duas variáveis para verificar se uma influencia na outra, ou até um gráfico mais complexo, como o gráfico de radar, que representa o desempenho de um único item em múltiplos aspectos em uma única imagem. Já os dados qualitativos são mais delicados, pois não possuem um caráter numérico. Dessa forma, a estrutura do gráfico de setor pode ser uma poderosa ferramenta, como você vê nesse exemplo, onde o gráfico de setor foi utilizado para representar o percentual de clientes satisfeitos e insatisfeitos. Outro gráfico que pode ser usado para dados qualitativos é o gráfico de barras, que serve, por exemplo, para apresentar os problemas mais frequentes na execução de um projeto. Outra forma visual de apresentar dados qualitativos é através do diagrama de árvore. Ele serve para agregar informações que possuem uma relação entre si, como nesse exemplo de desdobramento de problemas. Por último, você também pode apresentar dados qualitativos em forma de diagrama de funil, como nesse último exemplo. Agora que você entendeu melhor a importância dos gráficos e como utilizá-los, tem uma dica de mestre para você. Por que você não combina alguns desses gráficos? Você pode combinar um gráfico de linha com um gráfico de barras e transformar num pareto, ou criar um gráfico de explosão solar, um gráfico de bolha ou outros gráficos combinatórios. Por último, dê uma olhada nesse gráfico de mapa. Nele foram combinados dados qualitativos e quantitativos em uma única imagem. Com todas as informações passadas, lembre do seguinte: o importante é expor a informação de uma forma que fique mais fácil possível de entender para você, para a sua equipe e para todos os interessados no projeto.